paz, perfeita paz, que dá alento à alma, também tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, e nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu,
grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, meu Pai querido, quanto mais admiro as maravilhas que tu criastes, mais tenho certeza de quão grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos no estudo de professores da Escola Dominical, na Assembleia de Deus do Val de Barros, pastor presidente João Jairo Rocha. E nós estamos estudando esse trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós já estudamos 10 lições, a lição passada foi sobre o cativeiro de Israel, o Reino do Norte. E a lição que nós iremos estudar na nossa escola dominical amanhã é a lição número 11, o reinado de Ezequias. Nós vamos tirar algumas lições práticas, né, desse reinado, desse rei, esse grande rei que foi o rei Ezequias. E o textuário da lição diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo o Rei 18, versículo 5. A verdade prática diz assim: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no capítulo 18 de 2 Reis, e também no capítulo 19. Mas nós queremos orientar os professores, ou aqueles, né, que gostam da palavra e querem estudar conosco, para lerem também 2 Crônicas, capítulo 29 até o capítulo 32, e Isaías, capítulo 36 e o capítulo 37. Por quê? Porque essa mesma história do rei Ezequias, ela está relatada com mais detalhes em 2 Crônicas, tendo um complemento também em Isaías. Então, para que o professor tenha uma noção geral da história com mais detalhe,
não se atenha apenas a 2 Reis 18, 19, mas também a 2 Crônicas 29 até o 32 e a Isaías capítulo 36, 37, aí você vai conseguir extrair a história completa do rei Ezequias. Nós não vamos fazer a leitura bíblica em classe para ganharmos tempo, porque o nosso tempo é pouco, e nós vamos diretamente à nossa lição e ministrá-la e extrair dela algumas lições práticas para a nossa vida. Mas antes vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção do Espírito Santo para nossas vidas. Grandioso Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, suplicamos ao Senhor o perdão de todos os nossos pecados e pedimos, ó Deus, a bênção do teu Espírito Santo para esse estudo. Abra a nossa mente, o nosso coração, aos professores e irmãos que estão acompanhando, os que estão presentes, que irão acompanhar posteriormente, que o Senhor possa, através do teu Espírito, nos ajudar a extrairmos desta história do rei Ezequias aplicações práticas para nossas vidas e para a vida de nossos alunos. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem estar sentados, os presentes. Pois bem, dando continuidade então, a nossa lição vai ser sobre o reinado de Ezequias. E o que nós veremos nessa lição sobre o reinado de Ezequias? Primeiramente, vamos ver como foi o governo do rei Ezequias. E a Bíblia vai dizer para nós que o rei Ezequias foi um rei que agradou a Deus. E como ele teve apenas outros 3 reis, que foi o rei Davi, o rei Josias e o rei Josafá. Esses 4 reis foram os reis que agradaram a Deus. Todos os demais reis, e principalmente do reino do norte, não agradaram a Deus. Então, o governo do Ezequias vai ser um governo que agradou a Deus. Nós vamos ver quais foram as atitudes que Ezequias tomou quando ele assume o governo. Ele vai assumir o governo com 25 anos e ele vai tomar algumas atitudes. E são essas atitudes que vão agradar a Deus. Vamos ver então, no decorrer da lição, quais são essas atitudes. Vamos ver as ameaças ao reinado dele. Ele vai passar por ameaças do rei Senaqueribe da Assíria, ameaças que colocavam em xeque-mate o seu reinado. Mas nós vamos ver que diante dessas ameaças, Ezequias ele vai ter algumas atitudes. Ele vai ter uma postura. Ele não vai se deixar levar pelas ameaças do rei da Assíria. E Deus vai conceder vitória a ele. E por fim vamos ver o socorro de Deus para ele, exatamente por causa da sua postura, das suas atitudes diante das ameaças. Deus ele vai socorrer o rei Ezequias. E vamos tirar algumas aplicações práticas ao longo da ministração e também ao final de cada tópico nós iremos extrair algumas aplicações práticas para nós não ficarmos apenas na história. A gente vem dizendo para o professor que o professor precisa extrair dessas histórias lições práticas, porque senão ele vai apenas contar uma história que a Bíblia já contou. Então o importante é extrair aplicações práticas para a vida de cada um de nós e para a vida também dos nossos alunos. Pois bem, vamos então ao nosso primeiro tópico. Mas antes, há um slide onde você vai ver os reis de Judá na época de Isaías. Porque o rei Ezequias, ele vai atuar na época do rei, do profeta Isaías. O profeta Isaías vai ser um contemporâneo e vai ser alguém, dentro de um contexto que nós analisamos, alguém que vai estar ao lado do rei Ezequias. Então aí nós temos todos os reis de Judá na época do profeta Isaías, que foi o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás, o rei Ezequias, que é objeto do nosso estudo hoje, e Manassés, que era filho de Ezequias. Esses são os reis de Judá que atuaram na época do profeta Isaías. O profeta Isaías vai ter uma grande importância no governo desses reis que nós estamos falando aqui. Pois bem, vamos ao nosso primeiro tópico então, onde nós vamos ver como foi o reinado de Ezequias. À medida que vamos ministrando, nós vamos contando a história. A gente parte do princípio que o professor já leu a história, já está ciente da história do rei Ezequias, e aqui é apenas um complemento para ajudar os professores na sua ministração. Vamos lá. O justo reinado de Ezequias. Como foi o governo do rei Ezequias? Bom,
para nós entendermos como foi o governo do rei Ezequias, nós vamos precisar dar uma volta lá atrás no reino do pai dele, que foi o Acaz. O rei Acaz, ele foi um rei que não agradou a Deus. Foi um péssimo rei. E quando Ezequias ele vai assumir o trono, isso acontece quando o rei Acaz morre. Enquanto o rei Acaz está vivo, Ezequias era um corregente com ele. Só que Ezequias não podia fazer nada, ele não tinha poder de decisão. Quem era o rei era o seu pai. E ele, então, quando morre o seu pai, ele vai assumir o reino do sul. Ele vai assumir o lugar do seu pai. E ele vai receber como herança também um reino que tinha uma aliança e era submisso ao rei da Síria. Se os irmãos se lembrarem, nós vamos nos lembrar na aula passada que o reino do norte tinha uma aliança com o rei da Síria e era vassalo do rei da Síria, ou seja, era submisso ao rei da Síria. E foram, levados cativos pelo rei da Síria. O reino do sul também não estava diferente. O rei Acaz, que era o pai de Ezequias, ele também tinha uma aliança com o rei da Síria. E isso nós vamos confirmar em 2 Reis, capítulo 16, o versículo 7 e o versículo 8. E Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantaram contra mim. E tomou Acaz a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. Olha só que interessante, o rei Acaz, ele estava sendo ameaçado pelo rei da Síria. Então vamos com cuidado, porque temos a Assíria e temos Síria. Então o rei Acaz, ele estava sendo ameaçado pela Síria. E ele manda um recado para o rei da Assíria. E ele vai dizer: vem me socorrer, porque eu sou teu servo. Isso então sugere para nós que o rei Acaz, ele tinha um pacto com o rei da Assíria. E quando ele morre, repito, o seu filho Ezequias vai herdar não apenas o trono, mas vai herdar também essa herança de submissão que o reino do sul tinha com o rei da Síria durante o reinado do seu pai Acaz. Agora, o grande problema é que essa submissão, essa aliança que o rei Acaz tinha com o rei da Síria, vai trazer para dentro do reino do sul as mesmas práticas pagãs que estavam lá no reino do norte. As mesmas práticas pagãs que confrontavam a vontade de Deus. Então, quando o rei Ezequias assume o trono, aos 25 anos de idade, a primeira coisa que ele vai fazer é corrigir toda essa situação. A gente observa aqui que o rei Ezequias, ele não vai seguir os passos do seu pai. Então a gente percebe que a questão está na escolha. Os demais reis escolheram seguir os passos dos pais e dos reis anteriores, indo para o caminho da idolatria. Agora, o rei Ezequias não, o seu pai Acaz era idólatra, o seu pai Acaz era submisso ao rei da Síria. Por causa disso também o paganismo e a idolatria, ela é introduzida no reino do sul. Mas quando o rei Ezequias, ele assume o trono, ele toma uma decisão: eu não vou ser como o meu pai foi. Ele resolve fazer completamente diferente. Ele logo então, ele quer corrigir aquela situação. Por quê? Porque ele sabia perfeitamente que a queda lá do reino do norte de Israel aconteceu exatamente por causa da desobediência às leis de Deus. Israel, o reino do norte, tinha desobedecido às leis de Deus, e ele sabia que por causa disso Israel tinha sido levado cativo. O reino do norte foi desfeito com o cativeiro, ele sabia disso. Então, a primeira coisa que ele faz, ele propõe em seu coração fazer a vontade de Deus. Eu vou ser diferente do meu pai. Isso está registrado em 2 Reis 18, versículo 3, 5 e 6. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá,
nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou o Senhor, não se apartou após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então aí ele vai tomar uma decisão de agradar a Deus. E o versículo vai dizer que não houve outro rei igual a ele. Ou seja, ele propôs em seu coração ser diferente. E nós vamos analisar depois, mais aqui no final do tópico, o versículo 6 desse capítulo 18 com mais cuidado ali. Então, o rei Ezequias agora assume o trono. Primeira coisa que ele vai fazer: eu quero agradar a Deus. Eu quero e vou ser diferente do meu pai. Então nós observamos que ele não quis seguir ali os exemplos do seu pai. Então agora ele é o rei, agora ele pode fazer as mudanças que ele já anteriormente intentara em seu coração. Nós percebemos aqui que essas mudanças que ele vai fazer já estavam no seu coração. Mas ele não podia fazer nada porque ele não era o rei era o seu pai. Mas agora que o seu pai morre, então ele vai tomar algumas atitudes. E quais vão ser as atitudes que Ezequias vai tomar ao assumir o trono? Como ele queria agradar a Deus, ele vai implantar uma reforma radical no Reino do Sul. Uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. E para que essa reforma acontecesse, ele vai realizar algumas ações. E essas ações estão registradas no capítulo 29 de 2 Crônicas, do 4 ao 18. Não vamos ler, porque o texto é muito longo, mas os professores devem ler as referências para que você possa entender toda a lição. Então, partindo do princípio que o professor leu, já sabe quais são essas atitudes, ou se você não leu, você vai ler. Para que a reforma acontecesse, ele vai realizar algumas ações, porque essas ações são as ações que vão demonstrar que ele realmente queria agradar a Deus. E quais são as ações que o rei Ezequias vai tomar assim que ele assume o trono? Primeiro, ele vai tomar atitudes em relação ao templo e em relação à adoração, em relação ao culto a Deus. E quais são as atitudes que ele vai tomar? Primeiramente, em relação ao templo, à casa de Deus. Diz a Bíblia que ele vai abrir a casa de Deus que estava fechada. O templo estava fechado. O rei Acás, que era o pai dele, durante o reinado dele, havia fechado o templo. Logo se fechou o templo, então não havia culto. O culto levítico havia parado, não havia mais adoração. O povo não ia mais ao templo para ofertar, para adorar, para cultuar a Deus, para prestar a sua oferta a Deus. O templo estava fechado. Então a primeira coisa que ele vai fazer nessas reformas, que ele precisa implantar para agradar a Deus, é abrir o templo, abrir a casa de Deus. A segunda ação que ele vai tomar para implantar essa reforma, ele vai santificar os obreiros da casa de Deus, que eram o sacerdote e os levitas. Ele vai chamar esses homens à responsabilidade. E dentro do contexto, era como se ele estivesse dizendo: olha, vocês foram chamados para prestar um serviço a Deus, e vocês estão parados. E eu proponho a vocês renovarmos a aliança com Deus. Eu proponho a vocês a renovarmos o nosso compromisso com Deus. E para isso, esses homens serão santificados. Ele vai tirar, ou mandar tirar, toda a imundície que estava dentro do templo. Imagine você um templo parado há muitos anos. Aquele templo deveria estar sujo. A Bíblia não fala que tipo de imundície que é, mas está relacionado a sujeiras e está relacionado também a objetos pagãos que haviam sido guardados dentro do templo. Para Deus isso era uma imundície. Então ele vai mandar tirar toda a imundície que estava dentro do templo. E a imagem que você está vendo sugere essa limpeza que eles estão fazendo ali dentro daquele templo. E as suas ações então em relação ao templo são essa. Mas ele também vai fazer algumas ações em relação à adoração, ao culto a Deus. Mas primeiro, para ele tomar algumas ações em relação ao culto, ele precisava tomar as ações relacionadas ao templo. Porque era no templo que o culto era oferecido. Era no templo que o culto levítico acontecia.
Era no templo que as ofertas e os sacrifícios eram feitos. Então, ele precisava primeiro implantar umas reformas no templo. Ele faz isso. E agora, com o templo, né, já reformado, com o templo limpo, purificado, santificado, ele vai agora tomar algumas ações para a implantação das reformas em relação à adoração a Deus, em relação ao culto a Deus. E o que ele vai fazer? Ele vai reunir os sacerdotes levitas, vai restituir o sacerdote, o ofício sacerdotal, porque estava parado, porque com o templo parado, logo o ofício sacerdotal e levítico também estava parado. E ele vai propor àqueles homens uma nova aliança com Deus. Era como se ele estivesse dizendo: olha, daqui para frente agora vai ser diferente. Nós vamos renovar a nossa aliança com Deus. O templo já foi restaurado, limpo, purificado, santificado. Agora eu convoco vocês a assumirmos um novo compromisso com Deus. E ele vai quebrar todos os ídolos, todas as imagens de escultura, todos os postes de adoração, os altares de adoração aos outros deuses. Ele vai mandar destruir tudo. Ele vai restabelecer as ofertas, os sacrifícios no templo, porque estava tudo parado. Lembre-se que eu disse aqui, o templo estava fechado. Ele vai então restabelecer tudo isso. E o que é mais maravilhoso ainda, ele vai restituir a celebração da Páscoa. A Páscoa era uma das festas mais importantes para Israel. Por quê? Porque a Páscoa era a comemoração da libertação da saída do Egito. Era uma festa em que eles traziam à memória aquilo que Deus havia feito por eles, tirando-os da escravidão do Egito. E até essa festa estava parada. Até mesmo essa festa não acontecia mais. Então ele vai restituir a celebração da Páscoa. E ele vai mandar um convite para os irmãos lá do Reino do Norte que estavam lá em Samaria, porque ficaram alguns em Samaria, os irmãos vão se lembrar disso, ficaram alguns judeus em Samaria. Ele manda o convite para eles. Ele queria fazer uma grande festa, restituindo a celebração da Páscoa e fazendo também uma grande festa de restauração, de inauguração do templo. Mas as suas ações para implantar essa reforma não param por aí. Ele vai também purificar a cidade de toda a contaminação pagã. Todo o vestígio de idolatria, ele vai mandar lançar no vale de Cedron. Vai mandar jogar tudo fora. Então nós percebemos que o rei Ezequias, ele toma atitudes de fazer uma grande reforma ali no seu reinado. Uma reforma que agradou a Deus. Uma reforma que subiu até Deus como cheiro agradável. Por quê? Porque assim que Ezequias faz essas reformas, qual vai ser o resultado dessa reforma? O que vai trazer de benefício para o povo essas reformas? E aí nós vamos observar dentro de todo o contexto histórico que nós dissemos aqui para os irmãos nos textos a serem lidos, que aquelas reformas vai despertar no povo um grande avivamento. Eles vão se voltar para Deus, vão cultuar a Deus, vão adorar, vão voltar a cultuar e adorar ao único e verdadeiro Deus. Sabe por quê? Porque é importante nós observarmos, irmãos, que o rei Ezequias, ele não implantou essas reformas pela imposição. Ele não impôs ao povo isso. Ele não obrigou o povo a isso, não. Ele implantou essas reformas pelo seu exemplo. Pelo seu exemplo. As nações de Israel, elas seguiam aquilo que o líder era. É por isso que, vez ou outra, quando um rei mal assumia, a nação seguia esse rei. Comentava com o irmão Paulo César sobre isso ali, antes de entrarmos aqui, que a nação de Israel seguia os seus líderes. Quando o líder era bom, a nação se tornava boa diante de Deus. Mas quando o líder era ruim, a nação se tornava também ruim diante de Deus. Então aqui, Ezequias, ele não impõe essas reformas, mas ele vai conseguir implantar essas reformas pelo seu exemplo. Ele vai dar o exemplo de um líder que estava preocupado em restaurar a comunhão com Deus e Israel. Então, seguindo o exemplo desse líder, as reformas são implantadas. E isso vai trazer para o povo um grande avivamento.
As coisas vão voltar a ser como nos tempos áureos de Israel, naqueles tempos em que as orações dos sacerdotes eram ouvidas. Isso vai acontecer lá em 2 Crônicas 30, 24 ao 27, quando os sacerdotes vão orar ao Senhor. Diz a Bíblia que Deus vai receber as orações deles, as orações deles vão chegar até os céus. Então essas reformas vão causar um impacto espiritual muito grande na vida do povo de Deus, ao ponto que eles, quando voltaram para suas casas depois da festa da Páscoa, depois da inauguração do templo, quando voltaram para suas casas, eles receberam um avivamento tão poderoso que eles destruíram as estátuas dos falsos deuses, eles romperam completamente com a idolatria, não quiseram mais saber de ídolo, não quiseram mais saber de imagem de escultura, romperam totalmente com a idolatria, tudo isso como resultado de um avivamento que veio pelas reformas implantadas ali pelo rei Ezequias. Então o verdadeiro avivamento, ele produz mudanças de posturas, de atitudes, de mentalidade e de comportamento. Esse avivamento que aconteceu ali no Reino do Sul, os teólogos consideram como um dos maiores avivamentos de todos os tempos no meio de Israel. O povo ali mudou completamente a sua postura diante de Deus. E é importante, então, nós aqui já fazemos uma aplicação, que o verdadeiro avivamento é aquele que provoca mudança. O verdadeiro avivamento é aquele que provoca mudança de postura, de atitude, de mentalidade, de comportamento. Hoje nós vemos tantas igrejas fazendo manhã de avivamento, tarde de avivamento, mas onde não se vê um verdadeiro avivamento, onde se vê um grande movimento, mas não um verdadeiro avivamento. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento, ele produz mudança, ele produz transformação, ele produz mudança de mentalidade. Se alguém disse que teve um avivamento, mas não teve mudança, não teve transformação, então houve movimento, mas não houve avivamento. E aqui em Judá aconteceu um verdadeiro avivamento. O povo mudou completamente as suas atitudes perante Deus, simplesmente rompendo com a idolatria. Foi a prova de um grande avivamento que veio sobre aquele povo de Deus ali. E o que é que nós podemos trazer mais de aplicação prática até nessa parte da história? Primeira coisa, o que é que aprendemos? A igreja do Senhor precisa de homens como Ezequias, líderes que promovam verdadeiras reformas espirituais, mas não por uma imposição, mas pelo seu próprio exemplo. Nós observamos aqui que a primeira classe de pessoas que Ezequias vai convocar para chamá-los à responsabilidade de uma nova aliança com Deus não foi o povo, foi o sacerdote, foi os levitas. Por quê? Porque todo e qualquer avivamento tem que começar pela liderança. Todo e qualquer avivamento tem que começar pelo altar. Então Ezequias, ele chama os sacerdotes, chama os levitas, e a partir dali, então é que o povo é convocado. Então é preciso, a igreja do Senhor hoje, e aqui nós estamos falando de igreja denominacional, mas da igreja, corpo de Cristo. A igreja do Senhor precisa de homens como Ezequias, que promovam com seu exemplo, promovam com suas vidas, verdadeiras reformas espirituais, para que o verdadeiro avivamento venha sobre a igreja. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que nós, a igreja do Senhor, precisamos de reforma. Precisamos de um verdadeiro avivamento, de uma reforma urgente. Mas outra coisa que nós aprendemos, para se alcançar um verdadeiro avivamento, é necessário pelo menos 3 passos. E aí o irmão Paulo vai repetir o versículo 6 aí, segundo Reis 18:6. Ezequias deu 3 passos para que através da vida dele o avivamento viesse ao povo de Judá. E quais foram esses 3 passos? Segundo Reis 18, versículo 6. Porque se chegou o Senhor, não se apartou de ir após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Quais são os 3 passos? Algum dos irmãos aí consegue identificar para mim? Os irmãos que estão presentes aqui? Quais são os 3 passos que Ezequias dá nesse versículo
para se alcançar o verdadeiro avivamento. Quem dos irmãos consegue identificar para mim aí? Tem 3 passos que ele dá aí. Alguém consegue? Vamos, irmãos, me ajudem aí. Alguém consegue aí? Primeiro passo, lê o versículo devagar, irmão Paulo. Porque se chegou Se achegou a Deus. Primeiro passo, ele se achega a Deus. Aí você faz uma conexão com Tiago, que vai dizer o quê? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então a primeira coisa que ele faz, ele se chega a Deus. A segunda coisa, prossiga. Não se apartou. Não se apartou. Não se apartar significa o quê? Não se afastar. Então não basta apenas você se chegar até a Deus. Você precisa permanecer diante de Deus. Você não pode se afastar. Ezequias, ele chega-se a Deus e não se afasta. E o terceiro passo? Guardou os mandamentos. Guardou os mandamentos. Aí você faz uma conexão com o Salmo 119, que vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bem-aventurado aquele que guarda esta palavra. Então, para se alcançar um verdadeiro avivamento, é preciso se achegar a Deus, permanecer diante de Deus e guardar a palavra de Deus no coração. E Ezequias, ele toma esses 3 passos para que o verdadeiro avivamento viesse sobre a vida de Judá. Outra coisa que nós aprendemos, nós vimos que Ezequias, ele fez abrir o templo que estava fechado, mandou fazer uma purificação, uma limpeza, uma santificação e tirar toda a imundície que estava dentro do templo. Nós aprendemos lá em Coríntios capítulo 6, versículo 19 em diante, que nós somos o quê? Hoje no templo da graça nós somos o templo de Deus. Cada um de nós somos morada de Deus. Então na nova aliança nós somos o templo de Deus. Uma vez que na nova aliança nós somos o templo de Deus, então eu preciso identificar na minha vida o que eu preciso reformar. O que eu preciso tirar da minha vida de imundície, de sujeira, para que Deus possa operar um verdadeiro avivamento. Essa é a reflexão que nós temos que fazer primeiramente com nós mesmos e levarmos os nossos alunos a refletirem também. O que nós precisamos tirar da nossa vida, de imundície, de sujeira? O que nós precisamos reformar em nossa vida para que venha um verdadeiro avivamento? E tudo isso veio a partir do momento em que o templo, ele foi completamente santificado. Outra coisa que nós aprendemos, que antes de qualquer festa é necessário o quê? Uma limpeza e uma preparação. Depois que ele abriu o templo, purificou, santificou, limpou, depois que ele fez a santificação dos obreiros, depois que ofereceu-se os sacrifícios, aí veio a festa da Páscoa. Ou seja, para realizar a festa da Páscoa, foi preciso antes uma limpeza e uma preparação. E nós podemos aprender para nós na prática, porque as Assembleias de Deus é muito festeira, gosta de festa. Mas em qualquer festa que formos fazer, é preciso antes uma limpeza, uma preparação. Festa sem limpeza, festa sem santificação, festa sem oração, festa sem uma preparação é um grande movimento, mas nunca será uma festa que vai agradar a Deus. Então, antes de qualquer festa, é preciso convocar o povo para a oração, para a santificação, para fazer uma limpeza, uma purificação. Isso tudo é uma preparação para quê? Para que se crie no ambiente dessa festa um lugar propício para que Deus venha operar e trazer um verdadeiro avivamento. Então essas são algumas lições práticas que nós podemos tirar dessa parte da história até nesse momento em que acontece essa festa, né? Essas reformas todas que o rei Ezequias ele implanta ali no reinado de Judá. Irmãos, tranquilo até aqui? Alguma observação, participação com sabedoria? Os irmãos têm liberdade. Ninguém quer falar nada? Então amém. Então vamos ao nosso segundo tópico. Então no primeiro tópico, tudo está a mil maravilhas no reinado de Ezequias, ali de Judá. Houve uma grande festa, ele implantou as reformas. É preciso que uma reforma aconteça na igreja do Senhor para que haja um verdadeiro avivamento. Esse é o resumo desse tópico.
para que haja um verdadeiro avivamento no meio da igreja do Senhor, é necessário uma grande reforma, mas não uma reforma impositiva, imposta por alguém, mas uma reforma que parta do fundo do nosso coração, num desejo ardente de agradar e de fazer a vontade de Deus. Pois bem, tudo tranquilo no reinado de Ezequias, reformas implantadas, o povo voltou a adorar a Deus, o culto foi restaurado, sacrifício, oferta, templo aberto, tudo voltou aos áureos tempos em que o culto levítico acontecia. Até que um dia o reinado de Ezequias ele é ameaçado. Ele vai sofrer uma ameaça lá do rei Senaqueribe. Mas antes dessa ameaça nós vamos ver que além da reforma espiritual que o rei Ezequias ele implanta, ele também vai implantar uma reforma política. E qual que era a reforma política? Nós vamos lembrar que dissemos aqui no início que o rei Ezequias herdou do seu pai Acaz uma submissão ao rei da Assíria. Então agora, sobre o governo de Ezequias, Ezequias não quis mais ser submisso ao rei da Síria. Diz a Bíblia que ele vai se rebelar contra o rei da Síria e parar de ser submisso a ele. Segundo o Reis 18:7 vai falar sobre isso. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Então, para qualquer lugar que ele ia, o Senhor estava com ele. Então, logo, Ezequias entendeu uma coisa: olha, Deus está comigo. O Senhor está comigo. Ele anda comigo. Então agora chegou a hora de deixar de ser submisso ao rei da Síria. E ele vai se rebelar contra o rei da Síria. Só que, diferentemente do rei Oséias, do reino do norte, que confiou lá no Egito, numa aliança que ele tinha com o Egito, para que o Egito pudesse ajudá-lo naquela rebelião contra o rei da Síria, o rei Ezequias não confiou em nenhum outro homem. Ele não tomou essa decisão confiado em ninguém. Ele tomou essa decisão de não mais ser submisso ao rei da Síria, confiando em Deus, porque afinal de contas, Deus estava com ele. Mas vamos ver algo muito importante, é que quando ele se rebela contra o rei da Síria, o rei da Síria vai ter uma reação. E qual vai ser a reação do rei da Síria? O rei da Síria, ele vai invadir todas as cidades fortificadas de Judá, e ele fica revoltado com a postura de Ezequias, de não mais querer servir a ele, e manda o seu exército então, numa primeira incursão, invadir a cidade de Judá. E quando isso acontece, Ezequias se vê na obrigação então de pagar ao rei da Síria pesados tributos. Aqui nós vamos abrir um parênteses antes de ler o versículo. Mas como assim? Ele tomou a decisão de não ser mais submisso ao rei da Síria. Era uma decisão errada? Não. O grande problema aqui é que, por que Deus permitiu então que o rei da Síria invadisse agora a cidade de Judá? Por que Deus permitiu isso acontecer? Ele não tinha feito a coisa certa em não mais ser submisso ao rei da Síria? Mas vamos ver primeiro o que aconteceu. Segundo Reis 18, versículo 13 ao 16. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria a Laques, dizendo: pequei, retire-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 330 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, os cobrira, e o deu ao rei da Síria. Olha só que interessante, a reação do rei da Síria, diante da negação do rei Ezequias de não mais servi-lo, provocou uma ira no rei da Síria, que ele imediatamente manda o seu exército invadir a cidade de Judá,
E ali Ezequias, então, diante daquela invasão, ele se vê na obrigação de pagar ao rei da Síria pesados tributos. E nós vemos aqui, meus irmãos, e estamos dizendo a todo tempo que Ezequias foi um rei que agradou a Deus, mas agradar a Deus não significa ser perfeito. Agradar a Deus não significa que Ezequias foi perfeito, porque ninguém foi perfeito nessa terra a não ser o Senhor Jesus. Aqui o grande problema de Ezequias foi que ele tomou essa decisão no momento em que ele precisava fazer uma coisa. As reformas espirituais ele tinha que fazer, porque era algo que estava relacionado à adoração a Deus, ele tinha que ter feito aquilo. Ele nem precisava consultar a Deus para fazer as reformas espirituais, mas a reforma política que ele fez, ele esqueceu de fazer uma coisa, e por causa disso que ele não fez, começou a acontecer essa reação do rei da Síria. E eu pergunto aos irmãos, o que faltou para Ezequias fazer antes de tomar a decisão de se rebelar contra o rei da Síria? Algum professor é capaz de responder? Pode responder? O que faltou a ele fazer aqui? Os irmãos sabem? Faltou uma coisinha apenas que ele não fez. E isso causou a revolta do rei da Síria. Sabe o que? Ele não consultou o Senhor. Antes de se rebelar contra o rei da Síria, ele precisava consultar ao Senhor, que era feito através dos profetas. Então ele tinha que ter mandado alguém até o profeta Isaías, ou ele mesmo, convocado Isaías, e dizer: olha, Isaías, eu estou pensando fazer uma reforma política, estou pensando em não mais ser submisso ao rei da Síria. Aí com certeza Deus teria dado uma resposta para ele: Ezequias, não é o momento, ou é o momento. Mas ele não consultou o Senhor. Ele foi precipitado nessa decisão. E aí o que aconteceu? O rei da Síria então invade ali a cidade de Judá. E agora o rei Ezequias, ele vai simplesmente ser obrigado a pagar uma alta taxa para o rei da Síria. E diz a Bíblia que ele arrancou até pedaços de ouro da porta dos templos para poder pagar o rei da Síria. Não precisava disso se ele tivesse consultado a Deus antes. Mas não adiantou nada. Ele vai dizer para o rei: olha, eu errei, né? Eu errei. Estou pronto a pagar tudo que você exigir. Contanto que você vá embora, que você tire o seu exército daqui, eu pago o que você quiser, Senaqueribe. E ele teve que fazer isso. Mas o rei da Síria não aceitou. Diz a Bíblia que o rei da Síria não quis nem saber de conversa, porque no fundo, o rei da Síria, ele queria fazer com Judá a mesma coisa que foi feito com o reino do norte. Ele queria dominar por completo Judá e levar Judá também cativo, assim como foi levado cativo ali o reino de Israel, que era o reino do norte. Então nós observamos que faltou a Ezequias consultar ao Senhor. E aí, já que ele não aceitou aquela oferta do rei Ezequias, o que o rei da Síria fez? Ele mandou o seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias. Em outras palavras, era como se ele estivesse dizendo: olha, rei Ezequias, não quero mais conversa. O que eu quero agora é dominar todo o seu reino e trazer vocês cativo, como foi trazido para cá o reino do norte. E ele então vai enviar o seu exército, vai enviar o comandante, e eles vão sitiar Jerusalém e vão começar a ameaçar o rei Ezequias e o povo. Segundo Reis 18, versículo 28 ao 30 e o versículo 33, olha só o que diz lá. Absaque, pôs-se em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente vos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Então olha só, o rei da Síria manda o seu comandante ali levar um recado para o povo de Judá e para o rei. E resumindo aqui, depois o professor vai ler, resumindo aqui, ele está dizendo: olha, vocês não acreditem na palavra de Ezequias. Vocês não pensem que Ezequias vai livrar vocês da mão do rei da Síria, porque não vai. Qual foi os deuses que livraram das mãos do rei da Síria?
porque a Síria era o maior poderio que havia naquela época, a nação poderosa que estava conquistando todas as nações ao redor. E o comandante da Síria vai dizer: vocês acham que o Deus de vocês vai livrar vocês das mãos do rei da Síria? Não vai. Então não acreditem naquilo que Ezequias disser, porque se vocês acreditarem, vocês vão perder. O Deus de vocês não vai livrar vocês da mão do rei da Síria. Então ele vai usar aqui uma estratégia, primeiro para difamar Ezequias, uma estratégia de afrontar a grandeza de Deus, e uma estratégia de intimidar o povo, de amedrontar o povo. Ele está amedrontando o povo aqui, está colocando medo no povo para que o povo pudesse se render. E ele vai dizer claramente: olha, não acredite naquilo que Ezequias estiver dizendo. Meus irmãos, se Ezequias tivesse consultado a Deus lá atrás, isso poderia acontecer, mas num outro momento. E é assim que às vezes acontece conosco. Muitas das vezes nós não consultamos a Deus para tomarmos uma decisão, não consultamos a Deus para fazermos alguma coisa, e já vamos fazendo pela nossa razão, entendemos que é o momento certo, que é o correto ao fazer, mas nós não buscamos direção de Deus, e por causa disso, às vezes, nós caímos em grande dificuldade. Então, naquele momento ali, o rei Senaqueribe, então, sitia Jerusalém, manda o seu comandante levar recado de ameaças para poder intimidar o povo. E o recado é trazido para o rei Ezequias. E qual foi a reação de Ezequias e do povo diante daquelas ameaças? Porque o rei da Síria, insistindo ainda nas suas ameaças de intimidação, e a manipulação psicológica foi tão forte ali, que toda a corte, o povo, a corte e o rei Ezequias ficaram com medo. Meus irmãos, eles ficaram literalmente com medo, porque quem não tinha medo do rei da Síria era um poderoso rei. Eles ficaram com medo, porque a manipulação psicológica foi tão grande, que eles sentiram medo, rasgaram as suas vestes, foram até o rei. Quando o rei recebe a notícia, ele também rasga as suas vestes. Olha o que diz lá em 2 Reis 18, 36, 37 e 19, versículo 1. Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Muito bem. Então eles rasgam as suas vestes. Nós aprendemos aqui que o judeu ele rasgava as vestes pelo menos em 4 situações. Em situação de luto, em situação de humilhação, em situação de tristeza e em situação de indignação. Por essas 4 razões, um judeu rasgava suas vestes. E aqui era em situação de indignação, de medo. Eles rasgam as suas vestes. E o rei também rasga as suas vestes. Mas Ezequias tinha um grande escape ao lado dele. Porque Ezequias, ele não tinha aliança com nenhum outro povo para ajudá-lo. Mas ele tinha o braço forte do Senhor. E Ezequias ele vai dizer para o povo, diz: olha, não se atemorizem por causa daquilo que o rei da Síria está dizendo, porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor nosso Deus. Então Ezequias, ele tinha o braço forte do Senhor ao lado dele, e mesmo com medo, ele não se desespera. Mesmo com medo, Ezequias não desmotiva o povo. Mesmo com medo, ele não deixa transparecer para o povo. Qual que é a atitude que ele vai tomar? Diante daquelas ameaças de insulto a Deus ali, ele, ao invés de se desesperar, apesar de estar com medo, ao invés de se desesperar, o que ele faz? Ele vai consultar o Senhor. Agora é assim. Agora ele vai consultar o Senhor, ele vai consultar a Deus por meio do profeta Isaías. Ele vai levar o problema até Deus. E a resposta que Deus vai dar por intermédio de Isaías é uma resposta prometendo uma vitória. Segundo o Reis 19, versículos 6 e 7, olha o que diz lá. E Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor:
Assim diz a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temos as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Então aqui era uma promessa de vitória. Agora, quando Ezequias vai mesmo com medo, ele vai consultar a Deus. Através de Isaías, Deus dá uma resposta: olha, não precisa ter medo do rei da Síria, porque eu farei cair a espada. Era uma mensagem de promessa de vitória. Não havia por qual motivo agora Ezequias continuar com medo ou preocupado, porque a promessa de vitória, ela tinha sido dada por Deus naquele momento. Meus irmãos, o que nós podemos tirar de aplicação prática até aqui para nossas vidas? O que nós aprendemos até esse ponto da história? Primeiro, diante de qualquer ameaça, é preciso confiar plenamente em Deus. Diante de qualquer ameaça, é preciso confiar plenamente em Deus. Ezequias, ele só podia confiar no Senhor. Ninguém poderia ajudá-lo. Não havia ninguém que pudesse ajudá-lo, nem mesmo as nações mais fortes do que o Reino do Sul, não eram mais fortes que a Síria. Então ele não podia contar com ninguém, a não ser com Deus. Então, irmãos, muitas das vezes nós somos ameaçados. Talvez você seja ameaçado nas suas finanças. Talvez a sua saúde seja ameaçada. Talvez você viva alguma situação que ameaça a sua paz, a sua tranquilidade. Mas diante de qualquer ameaça, nós precisamos confiar plenamente em Deus. E foi exatamente isso que Ezequias fez. Outra coisa que nós aprendemos é que a obediência, a confiança em Deus, não é sinônimo, primeiro, de ausência de medo. O fato de você confiar em Deus, o fato de você servir ao Senhor, não significa que você não terá medo de algumas situações, porque o medo é um sentimento natural do ser humano. E muitas das vezes o medo, ele funciona também como um dispositivo de defesa, de proteção. Então, você confia em Deus, não significa que você não vai ter medo, não significa que você não vai ter problemas, não significa que você não vai ter enfrentamentos, não. Nós não estamos isentos de problemas, não estamos isentos de medo, não estamos isentos de enfermidade, de luta, de dificuldade, não estamos isentos de nada neste mundo. O grande segredo é você não se deixar dominar por essas coisas e permanecer fiel. Então o grande segredo é você não se deixar dominar pelo medo. O grande segredo é você não se deixar dominar pelos problemas. O grande segredo é você permanecer fiel a Deus, mesmo diante das ameaças. E foi exatamente isso que Ezequias fez. Ele não, apesar de sentir medo, ele não se deixou dominar pelo medo, mas buscou a Deus. E Deus deu a resposta para ele, prometendo uma grande vitória para ele. E o que nós aprendemos ainda é que sempre que o homem opta por sair da escravidão do pecado, o adversário empreende uma forte perseguição com o objetivo de levá-lo de volta à sua submissão. Ezequias saiu da submissão de Senaqueribe, mas Senaqueribe não aceitou. Você tem que voltar a ser submisso a mim. E agora submisso por completo, porque eu quero dominar todo o seu reinado. E é assim, meus irmãos, que acontece com o homem. Sempre que o homem toma uma decisão de se ver livre do pecado, se ver livre da escravidão do pecado, o que o adversário faz? O adversário, ele começa a empreender uma perseguição sobre a vida do homem para escravizar o homem novamente, para trazer o homem de volta à submissão. Mas é nessa hora que o homem precisa fazer aquilo que Ezequias fez: se achegar a Deus, não se afastar de Deus e guardar a palavra de Deus no seu coração. Então nós aprendemos até aqui que Deus é o Deus que não abandona o seu povo. Deus é o Deus que vai permitir que algumas vezes nós venhamos a passar por situação devido às nossas escolhas, devido às nossas atitudes precipitadas, mas que Ele não vai nos abandonar e vai nos dar vitória, mesmo diante das ameaças. Glórias a Deus. Tranquilo até aqui, irmãos?
Alguma pergunta que os irmãos querem fazer? Algum comentário, participação? Os irmãos têm liberdade. Amém? Tranquilo? Então vamos ao nosso terceiro tópico. Então agora nós estamos no momento da história em que Deus promete vitória para Ezequias sobre o rei Senaqueribe, que a essa altura do campeonato já tinha sitiado Jerusalém e já estava ali afrontando o povo de Deus, zombando de Deus e usando uma estratégia intimidadora de botar medo no povo para que o povo pudesse se desesperar. Mas o socorro de Deus vai vir para o povo de Judá e para Ezequias. A estratégia do medo do rei da Síria, ela foi intensificada. Além de provocar, além de insultar, além de zombar de Deus, de colocar medo no povo, o rei da Síria ainda vai mandar cartas para o rei Ezequias. E o conteúdo dessas cartas era um conteúdo de ameaça, era um conteúdo para botar medo. Segundo Crônica 32, 17, 18, vamos ver o que continha nessas cartas que o rei da Síria manda para o rei Ezequias. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem para tomarem a cidade. Então o rei da Síria, para intensificar sua estratégia de amedrontamento, ele vai mandar cartas zombando de Deus. E nessa carta ele vai dizer: olha, os deuses de todas as outras nações que eu conquistei não conseguiram salvar os seus povos da minha mão. E o Deus de Ezequias vai fracassar, assim como fracassou os deuses das outras nações. Meus irmãos, foi uma carta não de afronta a Ezequias, mas uma carta de afronta a Deus. O objetivo dessas cartas aqui era levar o rei Ezequias, era levar o povo ao desespero, ao pavor. Para quê? Para que eles pudessem se render. Ele vai deixar bem claro: olha, nenhum Deus salvou as nações das minhas mãos, e o Deus de vocês não vai salvar também. Mas então o objetivo aqui era levar o povo ao desespero. Mas como Ezequias já tinha recebido a palavra de Deus através do profeta Isaías, que iria dar vitória, qual foi a atitude de Ezequias diante dessas cartas? A imagem aí sugere para nós. Ezequias não vai se desesperar, ele vai se dispor a confiar em Deus, e diante dessas circunstâncias todas, na qual ele dependia totalmente do Senhor. Ezequias sabia que ninguém podia fazer nada por ele a não ser Deus. E agora ele recebe uma carta com selo real. Ali agora não era um porta-voz, era uma carta assinada pelo rei, com o carimbo do sinete do rei. Era como se o próprio rei estivesse ali cara a cara dizendo para ele: você vai fracassar, o seu Deus vai fracassar, então se rendam. Será melhor para vocês, porque se vocês se renderem, vocês vão poder plantar, vão poder colher aqui na Síria. Mas se vocês não se renderem, vocês serão levados escravos. Ezequias não se desespera. Ele apresenta as cartas a Deus em uma oração fervorosa, em uma oração carregada de fé, em uma oração carregada de humildade, em uma oração carregada de adoração, em uma oração carregada de sinceridade, porque ele vai reconhecer que ele não tem como vencer Senaqueribe. Ele apresenta essas cartas a Deus e faz a seguinte oração, segundo o Reis 19, 14 ao 19. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, serviu de nos livrar da sua mão
E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Meus irmãos, que oração maravilhosa que Ezequias faz. No versículo 14, ele pega as cartas, entra no templo e ora e apresenta essas cartas diante de Deus. No versículo 15, ele faz uma oração de adoração a Deus. Ele reconhece a soberania de Deus. No versículo 16, ele vai dizer: Senhor, inclina os seus ouvidos, ouça a minha oração. Escute as palavras que o rei Senaqueribe está dizendo. Olhe para as palavras que esse rei está dizendo. E ele vai dizer ainda numa sinceridade, no versículo 17, é bem verdade, Senhor, é verdade, que os reis da Síria destruíram todas as nações. A sinceridade que ele está colocando diante de Deus. É bem verdade também, Senhor, que queimaram imagens lá, mas eram imagens de deuses falsos, não eram deuses verdadeiros. Foram destruídas porque eram deuses apenas coisas, mas o Senhor é o Senhor nosso Deus. E eu te rogo, Senhor, que nos salve do poder desse rei, e todos vão saber que só o Senhor é Deus. Meus irmãos, uma oração carregada de fervorosa, carregada de fé, de humildade, adoração, sinceridade. E diante dessa oração que ele faz a Deus, apresentando aquelas cartas ali, veio o conforto de Deus para o coração de Ezequias. Através do profeta Isaías, Deus promete livrar o seu povo, e Deus promete julgar o rei da Síria. E Deus vai dizer para agora Ezequias o que iria fazer com o rei da Síria. Isaías 37, 33 e 34. Porque assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Ezequias, não se preocupe, esse rei não vai entrar aqui na cidade, ele não vai fazer nada, não vai atirar nenhuma flecha, ele vai voltar para a terra dele, do caminho que ele veio, ele vai voltar para lá, não vai entrar nessa cidade. Sabe por quê? Porque ali agora a questão não era com Ezequias mais, a questão agora era com Deus, a questão agora era com o próprio Deus. Ele havia afrontado o próprio Deus, e Deus deixou bem claro: ele não vai entrar nessa cidade, não vai lançar uma flecha sequer. E aqui nós vemos, irmãos, a postura do rei da Síria, que sempre foi uma postura arrogante. Por quê? Porque o rei da Síria, ele imaginava que todas as conquistas que ele teve, que todas as nações que ele dominou, foi por causa dos próprios esforços dele, foi porque ele era grande, foi porque ele é poderoso. Olha só o que ele dizia sobre as suas conquistas, segundo o Reis 19, 23. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros, subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Em outras palavras, ele está dizendo: com o meu poder, com a minha força, eu faço todas estas coisas. Ele imaginava que tudo aquilo que ele conquistou era por causa da força dele. Mas o que ele não sabia, na verdade, é que tudo que aquilo que ele conquistou é porque Deus permitiu que ele tivesse conquistado. Porque se Deus não permitisse, ele não tinha conquistado. Foi assim que Jesus disse para aquele que estava julgando, né? Se Deus não permitiu, se eu quisesse, poderia pedir uma milícia de anjos que viria aqui e me livraria. Mas aqui o rei da Síria tinha uma postura de arrogância. Pois bem, diante de tudo isso, diante da oração de Ezequias, da arrogância e da soberba do rei Senaqueribe, o socorro e o livramento do Senhor vai chegar. Como resposta da oração de Ezequias, aquelas ameaças agora, aquelas afrontas agora, não seriam resolvidas por Ezequias, mesmo porque Ezequias não ia conseguir resolver, não tinha homens e nem poder bélico suficiente. Seriam resolvidas diretamente por Deus. Era Deus agora que iria entrar naquela batalha contra o rei de Senaqueribe. E o Senhor vai punir severamente o rei da Síria com forte mão.
Segundo Reis 19, 35 ao 37, olha o que aconteceu com o rei da Sucedeu, Síria. pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, e foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Sisroque, seu Deus, Adremeleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, do jeitinho que Deus havia prometido para Ezequias, aconteceu. Diz a Bíblia que naquela mesma noite, um anjo do Senhor, conforme a imagem sugere, desceu ao arraial ali onde estava o exército assírio e matou 185.000 soldados assírios. Não foi preciso Ezequias levantar uma espada. Não foi preciso Ezequias fazer nada. Apenas o anjo do Senhor matou numa só noite 185.000 soldados. E não matou todos, porque por certo a ordem era matar só 185.000. Porque se fosse para matar todos, tinha matado todos. Ali então o Senhor, ele dá um socorro e um livramento para Ezequias. E o rei da Síria? O rei da Síria, com toda a sua pompa, com toda a sua arrogância, com toda a sua soberba, botou o dito cujo entre as pernas e foi embora humilhado, completamente humilhado, do jeitinho que Deus falou. O caminho por onde ele vem, ele vai voltar, porque eu vou derrubá-lo ao fio da espada. E aquele rei da Síria, agora humilhado, volta para a sua cidade. E quando chega ali, ele foi morto pelos seus próprios filhos. Diz a Bíblia que os seus próprios filhos o mataram. Seus 2 filhos o mataram ali na sua própria cama, numa traição que aconteceu no reinado da Síria. Meus irmãos, isso fez com que Ezequias fosse muito honrado em todo o Judá. Esse acontecimento que teve ali fez com que Ezequias fosse muito honrado. O reinado dele vai ter muito sucesso e prosperidade. Até a morte dele, o seu reinado vai ter muita prosperidade. Vamos ler 2 Crônica 32, 22, 23, 27 ao 29. Olha só o que diz lá, como foi o reinado dele. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas e de especiarias e de escudos, de tudo o que se podia desejar. Também armazém para a colheita do trigo e do mosto e do azeite e de estribarias para todas as castas de animais e currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Pois bem, aí relata para nós como foi o reinado de Ezequias até a sua morte. Aqui temos que abrir um parênteses para uma coisa muito importante, irmãos, que não está no subsídio porque falta espaço. Mas nós dissemos que Ezequias foi um rei que agradou a Deus. Isso é incontestável. Mas dissemos também que agradar a Deus não significa que Ezequias foi perfeito, porque perfeito só foi o Senhor Jesus. Haverá um momento aqui na história, em versículos intermediários ali do seu reinado, no versículo 25, que vai dizer que Ezequias ele adoeceu, e Deus o curou daquela enfermidade. No versículo 25 disse que Ezequias, ele não correspondeu a Deus com verdadeira ação de graça e louvor, pois ele ficou orgulhoso. Então a ira de Deus veio sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Olha só, um homem que agradava a Deus, ficou orgulhoso diante de uma situação de cura, e Deus não se agrada de orgulho. Mas na sequência, no versículo 26, vamos dizer logo que Ezequias se humilhou diante de Deus, ou seja, Ezequias se arrependeu
daquilo que ele tinha, daquela ação de orgulho que ele teve diante de Deus. É uma falha. E outra coisa muito importante é que quando Ezequias ele adoece, que ele vai adoecer para morrer, Deus manda o profeta Isaías até ele. Isso vai ser, você vai ver isso em Isaías 37 em diante. E Deus manda o profeta Isaías com a seguinte ordem para ele: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não foi essa a ordem? O que Deus mandou Ezequias colocar em ordem? Muitos aplicam aqui. Por isso que é importante você entender a Bíblia no contexto. Há uma interpretação muito errada de alguns que dizem que Ezequias estava em pecado e que por isso Deus mandou ele colocar a casa em ordem. Meus irmãos, Ezequias não estava em pecado nenhum. E você vai ter certeza disso quando você vê a oração dele na sequência. Quando ele recebe a mensagem do profeta Isaías, ele se vira para a parede e qual é a oração que ele faz? Ó Senhor, lembra-te que eu tenho sido fiel. Lembra-te que eu tenho feito isso. E ele vai apresentando para Deus aquilo que ele foi diante de Deus. E na sequência, o que Deus faz? Deus manda Isaías ainda no pátio voltar. Volta lá e fala com Ezequias que eu ouvi a oração dele e vou acrescentar mais 15 anos de vida. Se Ezequias tivesse em algum pecado, Deus não teria ouvido a oração dele. Então, o fato de colocar a casa em ordem não era relacionado a nenhum tipo de pecado moral que ele tenha cometido. A Bíblia não fala qual é a ordem da casa que ele precisava colocar. Talvez fosse a questão de um herdeiro, porque Ezequias não tinha filho. Ezequias não tinha nenhum filho, e ele precisava ter um filho para dar sequência ao reinado. E de repente pode ser isso, tanto que o filho dele vai assumir, acho que com 12 ou 15 anos, não me lembro. Então ele vai ter o filho exatamente nesses 15 anos de vida que Deus dá mais a ele. Talvez fosse alguma coisa relacionado à sua casa, mas não relacionado a pecado moral. Não é isso. Alguma coisa que ele precisava colocar em ordem na casa dele não estava relacionada a nenhum tipo de pecado moral que ele tenha cometido. Então o que acontece? Deus cura Ezequias e dá mais 15 anos de vida para ele. E aqui, Ezequias vai cometer um erro, porque depois que ele é curado, a notícia da sua cura corre por toda a região. E o rei da Babilônia manda alguns mensageiros visitarem Ezequias, para poder saber como é que foi aquela cura que ele recebeu. E Ezequias recebe esses mensageiros do reino da Babilônia. E o que Ezequias faz? Ele vai cometer um erro quando ele recebe esses mensageiros da Babilônia. E aí eu pergunto ao professor, qual foi o erro que Ezequias cometeu com esses mensageiros da Babilônia? Quem vai responder para mim? Alguém sabe aí embaixo? Alguém sabe? Se você leu Isaías 37 em diante, você vai saber qual foi o erro que ele cometeu. Ele vai cometer um erro grave. Diz a Bíblia que Ezequias vai trazer os mensageiros da Babilônia para dentro do palácio, vai mostrar todo o ouro, vai mostrar toda a fortuna, toda a riqueza, e diz o texto ainda que não houve nada ali no reino que ele não tenha mostrado para aqueles mensageiros da Babilônia. E essa mesma Babilônia que lá mais na frente vai levar cativo Judá para a Babilônia. Vai ser a última lição do trimestre. Ele abriu as portas da sua casa para os seus próprios inimigos. Esse foi o erro que ele cometeu. É por isso que eu estou dizendo, agradar a Deus não significa ser perfeito. Ezequias agradou a Deus, mas não foi perfeito, cometeu erros. Mas durante o reinado dele, houve prosperidade. Durante o reinado dele, houve tudo isso que nós mostramos aqui. Mas quando o seu filho Manassés ocupa o reinado, Manassés vai desfazer tudo aquilo que Ezequias havia feito. Mesmo diante das nossas falhas, Deus, Ele é misericordioso conosco. Ezequias, repito, agradou a Deus, mas não foi perfeito, porque perfeito foi apenas o Senhor Jesus. Para nós terminarmos, quais são as aplicações práticas que nós podemos trazer desse final dessa vitória de Ezequias sobre Senaqueribe? Primeiro, em situações adversas, é preciso perguntar a si mesmo,
Onde está o meu socorro? Uma reflexão que nós precisamos fazer. Naquela situação difícil que você está vivendo, naquela situação em que você olha para um lado, olha para o outro, não tem saída. Onde está o seu socorro? E aí o salmista vai responder para nós: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, na hora das suas lutas, leva isso para os seus alunos. Na hora da sua luta, na hora da adversidade, naquela hora em que você está em quatro paredes, que não tem saída, de onde vai vir isso? De onde você busca o seu socorro? Você busca o seu socorro no homem ou você busca o seu socorro em Deus? Ezequias, ele buscou o socorro em Deus. E Deus deu o livramento e o socorro para ele. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que acima de qualquer vitória, qualquer conquista, nós precisamos entender que Deus é o principal responsável pelas nossas conquistas, pelas nossas vitórias, e a Ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. Senaqueribe, soberbo, orgulhoso, achou que as vitórias que ele teve foi por causa da força dele, mas não sabia que era porque o Senhor permitiu as vitórias para ele. Então, quando você alcançar uma vitória, quando você alcançar uma bênção, quando você alcançar uma conquista, não dê glória ao homem, dê glória a Deus, porque Deus é quem permitiu e concedeu para você essa conquista e essa vitória que você buscou. Ele usou alguém para isso, mas foi Ele que usou essa pessoa para te abençoar. Outra coisa que nós aprendemos, que assim como Ezequias, nós precisamos começar bem e terminar bem. Mas Ezequias não teve falhas? Teve falhas em relação à sua vida, mas o seu reinado começou bem, e o seu reinado terminou bem. O seu reinado vai deteriorar-se a partir do momento em que Manassés, o seu filho, assume o seu lugar. E por último, o perigo de zombar de Deus e afrontá-lo. Foi o que aconteceu com Senaqueribe. Zombou de Deus, afrontou a Deus, e qual foi o final dele? Diz a Bíblia que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. E foi exatamente isso que aconteceu ali com Senaqueribe. Para terminarmos a conclusão da nossa lição, nós podemos resumir dizendo que o reinado de Ezequias, ele foi marcado pela fé, foi marcado pela justiça, foi marcado pela retidão, foi marcado pela honestidade, foi marcado pelo temor a Deus, foi marcado pela sinceridade, foi marcado pela humildade, foi marcado pela sabedoria, foi marcado pela aliança com Deus, e tudo isso trouxe grande mudança para todo o reino de Judá. Não significa que o seu reinado foi completamente perfeito, porque ele teve falhas, mas também ele teve arrependimento. Ele se humilhou diante de Deus, e Deus o perdoou pelas suas falhas. Que Deus possa abençoar nossa vida, como professores, como alunos, a todos os irmãos que nos acompanham, para que nós possamos aprender com a vida de Ezequias, que nós possamos aprender com ele, a vivermos uma vida com essas características de fé, justiça, retidão, honestidade, temor a Deus, sinceridade, humildade, sabedoria, aliança com Deus, buscando em Deus um verdadeiro avivamento para nossas vidas, para que assim a nossa vida ela seja grandemente abençoada. Vamos estar em pé em nome do Senhor Jesus presentes. Semana que vem estudaremos sobre o reinado de Josias. Vamos aprender também com o reinado de Josias, e a última lição será o cativeiro de Judá. Esse mesmo Judá, que foi grandemente abençoado no reinado de Ezequias, é Judá que vai ser levado cativo pela Babilônia. Para ali, então, agora, se desfazer também as tribos ali de Judá, e as 12 tribos agora, desapareceram, foram desfeitas, só vão se congregar novamente essas tribos no reinado do Senhor Jesus no milênio. Vamos orar a Deus e agradecer por essa aula. Grandioso Deus, nós bendizemos o teu nome, te agradecemos, Senhor, por esta aula, pedimos ao teu Espírito Santo, ó Deus, que venha completar as aplicações práticas, ó Deus, em nossa vida. Abençoa cada professor, cada aluno, cada irmão que não é professor, mas que gosta de estudar a palavra de Deus, para que o Senhor possa aplicar, ó Deus, a tua palavra na vida de cada um, para que possamos aprender com Ezequias
a vivermos uma vida, ó Deus, buscando um verdadeiro avivamento. Leva-nos em paz, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Aos irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão, né, e vão ver depois, o próximo slide tem o nosso contato, onde se você desejar receber o material que é usado na administração da aula, PDF slide, gratuitamente, entre em contato comigo, eu mando para você com toda alegria. Também na descrição desse vídeo haverá depois um link em que você é direcionado para um grupo no WhatsApp que nós criamos, para que possamos mandar para você o nosso material. Se você tiver dificuldade de entrar no grupo, manda uma mensagem para mim, que eu coloco você no grupo e mando o material para você. A todos a paz do Senhor Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando o pé
mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás.